Oi, pessoal. Esse pequeno vídeo, ele traz dois assuntos muito importantes para a avaliação de hoje. São dois pontos que eu creio que precisam ser melhor explorados ou revisados para que vocês possam fazer uma boa avaliação, certo? Então, o primeiro deles vai ser o uso do do e do does, certo? Quando nós falamos no do, pessoal, e no does, nós estamos falando em verbos auxiliares. Significa o quê, pessoal? Significa que eles vão ser usados apenas quando temos frases interrogativas ou negativas, certo? Então, é a primeira coisa que vocês vão ter que levar em consideração. Quando é que eu uso do e quando é que eu uso does, professor? Apenas quando eu tenho frases interrogativas ou negativas. Lembrem que nós estamos falando do presente, certo? Então, como é que funciona o do e o does? O do, pessoal, ele vai ser usado para I, you, we e they. E o does vai ser usado para he, she ou it, que é a terceira pessoa do singular. Ele, ela ou o it para animais ou coisas. Dito isto, vamos ver alguns exemplos. Na prova de vocês, por exemplo, poderia acontecer de vocês terem essa frase aqui. They play the piano. O que é que nós temos aqui? Nós temos they, que é o sujeito, play, que é o verbo, e the piano é o complemento. Eles tocam o piano. Se eu quisesse passar essa frase para a forma interrogativa, o que é que eu teria que fazer? Eu teria que colocar o verbo auxiliar do, por quê? Porque meu sujeito é they, eles. Teria que colocar o do, o sujeito, e o verbo e o ponto de interrogação. Então ficaria, do they play the piano? Se eu quisesse passar essa frase para a forma negativa, eu colocaria o they, que é o sujeito, o do e o not, que é uma frase negativa, certo? Então, na frase negativa, eu vou usar o do, que é o verbo auxiliar, e o not, e o play, the piano, que é o verbo, e o complemento. Se eu tivesse outra frase como Peter and I work very hard. Peter e eu trabalhamos muito. Quem é o sujeito dessa frase, pessoal? Peter e eu, nós. Nós em inglês é we. Então eu vou usar o do. Então, se eu quisesse passar essa frase para a forma interrogativa, eu colocaria o do, porque o sujeito é Peter and I, somos nós, we. Do Peter and I work very hard. Ou se eu quisesse passar ela para a forma negativa, Peter and I do not work very hard. Então, esse é o uso do do. Já o does, pessoal, ele só vai ser usado quando o sujeito é he, she ou it. Por exemplo, se eu tivesse essa frase aqui. He plays the piano. Como é que eu faria para passar essa frase para a forma interrogativa? Eu colocaria o verbo auxiliar, does he play. Vejam que o plays perdeu o S. Play the piano. E na forma negativa, he does not play the piano. Então, vejam como é que eu usei o does. A mesma coisa se eu tivesse essa frase aqui. Sarah
works very hard. Sara trabalha muito. Se eu quisesse passar essa frase aqui para a forma interrogativa, o que é que eu teria que fazer? Eu colocaria o meu verbo auxiliar, o does. Por que que eu coloquei o does? Porque Sara é terceira pessoa feminina, she. Então, tanto faz eu dizer Sara como eu dizer she, ela. Então, does Sarah work, vejam que o works perdeu o S, que é o meu verbo, colocaria um ponto de interrogação no final. E na forma negativa, Sarah does not work very hard. Então, esse aqui, pessoal, é o uso do do e do does. Ele só vai ser usado quando a frase é interrogativa ou negativa. Outro tema que nós temos são as flexões, certo? O que são essas flexões, pessoal? Vocês viram agora, no exemplo anterior, que os verbos na terceira pessoa, he, she e it, eles tinham um Szinho, certo? Eles tinham um Szinho ali no verbo. Como é que isso acontece, pessoal? Isso se chama flexão. É a flexão do verbo. Ela só vai acontecer, e aí prestem bastante atenção, quando o verbo, perdão, quando o sujeito é terceira pessoa, que é he, terceira pessoa do singular, he, she ou it. A frase é afirmativa, ou seja, não pode ser nem interrogativa nem negativa, certo? E ela é no presente. Então, na prova só vai ter frase no presente, pessoal, porque é o tempo que a gente está estudando, certo? Então, só vai ter frases no presente. Então, vejam. Quando o meu sujeito é he, she ou it, ele, ela ou it para animais ou coisas, e a frase ela é afirmativa ou está no presente, o meu verbo ele vai ter algumas flexões. Por exemplo, se ele terminar em CH, SH, SS, O, X ou Z, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma flexão para a letra ES, certo? ES. Por exemplo, o verbo go, o verbo to go. O verbo to go ele vai se tornar goes. Se na prova de vocês, por exemplo, vier assim, complete com o verbo, aí vai estar lá, Mary, que é a terceira pessoa, vejam, é she, ela, Mary, so much to Brazil. Mary to Brazil. E lá vai estar assim, to go, entre parênteses. O correto seria o quê? Eu tiro o to, certo? A primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar esse to aqui e vou passar o go para cá. Só que vejam que aqui eu tenho um sujeito que é terceira pessoa, que é Mary. Então, o que é que eu vou fazer? Go termina com a letra O. Se termina com a letra O, eu tenho que acrescentar o ES. Então, Mary goes to Brazil. Mary vai para o Brasil. Certo? Outro exemplo que eu tenho, que nós poderíamos fazer aqui, é o seguinte. Eu tenho um exemplo aqui com o verbo to teach. E to teach, que é o verbo ensinar, certo? Teach, pessoal, termina com CH. E o sujeito é terceira pessoa, é she. Então, o que é que eu vou fazer? She teaches.
vou acrescentar um ES, certo? Então, esse é o primeiro exemplo. É quando o verbo termina com CH, SH, SS, O, X ou Z, eu acrescento ES. Outro exemplo que eu tenho é quando o verbos terminados em Y, certo? Precedidos de consoante. Ou seja, quando antes do Y vem uma consoante. O que é que eu vou fazer nesse caso aqui, pessoal? O verbo, eu vou acrescentar, eu vou eliminar o Y, perdão, eu vou eliminar o Y, acrescentar IES, certo? Eu elimino o Y e acrescento IES. Por exemplo, o verbo, vamos colocar aqui o verbo study. O verbo to study. O verbo to study, pessoal, ele termina com Y e antes do Y vem uma consoante. Então, quando eu tiver uma frase que o sujeito é he, she ou it, esse verbo ele vai ficar assim, ó, studies, certo? Eu acrescento IES. Por exemplo, pode ter lá na prova de vocês assim. Certo? John tracinho English. E o verbo que está entre parênteses é to study. O que é que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que tirar esse to e passar o study para cá. Mas olha, meu sujeito, ele é terceira pessoa. Certo? E o verbo aqui, ele termina com Y e antes do Y vem uma consoante. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar esse Y, certo? Eu retiro o Y. E no lugar do Y eu acrescento IES. John studies English. Certo? Isso é a segunda regra. Eu tiro o Y e acrescento IES. Lembre que é apenas quando o sujeito é terceira pessoa e a frase é afirmativa. Se a frase for negativa, como vocês viram nos exemplos ali do do e do does, no slide anterior, se a frase for negativa, vocês vão deixar o verbo do jeito que ele é, ou se ela for interrogativa também. Não vai precisar flexionar, não. Outra regra que nós vamos ter é para os verbos que terminam com Y precedido de vogal. Ou seja, aqueles verbos que antes do Y vem uma vogal. O que é que eu tenho que fazer nesse caso, professor? Você vai acrescentar S, certo? Como, por exemplo, o verbo, vamos colocar aqui um exemplo, o verbo play. O verbo play, que é o verbo tocar, brincar, certo? Ele vai ficar plays. Por exemplo, se na prova de vocês estivesse assim. O que é que eu teria que fazer nesse caso aqui? Primeira coisa, eu tinha que retirar o to e passar esse verbo para cá. Mas olha, aqui eu tenho o quê? Eu tenho um sujeito que é she, é terceira pessoa e a frase é afirmativa. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou colocar aqui o meu verbo e logo depois é um Y, ele termina com Y, antes do Y vem uma vogal, eu coloco S. She plays the piano. Certo? She plays the piano. Mas nós temos também os outros casos. Que casos são esses, pessoal? Por exemplo, todos os outros verbos, todos os demais verbos, certo? Todos os demais verbos que não seguem essas regras,
acrescentamos S, certo? Acrescentamos S. Por exemplo, o verbo work, que é o verbo trabalhar. To work. Se ele aparecer lá e o sujeito for he, she ou it e a frase for afirmativa, ele vai ficar assim, works. Ou o verbo live, que é o verbo viver. Ele não segue nenhuma dessas três regras aqui. Ele nem termina com CH, SH, SS, OX ou Z, nem termina com Y precedido de consoante, nem com Y precedido de vogal. Ele termina com a letra E. Então, ele vai ficar lives. Certo? Então, é isso, pessoal. Essa é a nossa pequena revisão para o dia de hoje. Desejo a todos vocês boa sorte na prova. E os que ainda não entregaram a atividade, que vale 5 pontos, que está lá no Classroom e que eu enviei no grupo, certo? Por favor, enviem urgentemente. Tchau, pessoal, e boa sorte.